Queridos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, hoje trazendo para vocês, finalmente, neste dia, onde os planetas se alinham, onde nós temos aí um alinhamento planetário, e não, o mundo não irá acabar hoje, pessoal. Aliás, o mundo não vai acabar do dia para a noite, jamais. Tudo que nasce, nasce devagar. Tudo que acaba, acaba devagar. Tenham isso com vocês. E hoje trazendo para vocês, finalmente, a carta psicografada do Hitler, vindo direto da Alemanha. Existem 400 espíritas na Alemanha. Eles não querem se identificar e eles não trabalham da maneira que os centros espíritas brasileiros trabalham. Eles trabalham a moda à la Kardec. Para quem não sabe o que é a moda à la Kardec, é a mesa redonda, é a mesa onde se reúne várias pessoas, 5, 6, 7 pessoas, e usam da incorporação e o outro redigita o que é falado ou grava o que é falado. A opção de gravação não é muito boa porque o som não sai como deveria sair, ou não sai na maioria das vezes, então normalmente eles redigitam. Eles não quiseram se identificar, entendo perfeitamente porque a carta realmente tem um tom um tanto quanto complicado, é uma carta polêmica, então resguarda-se o direito deles e resguarda-se o meu direito apenas de leitor da carta enviada por eles, mas deixo aí os 4 centros que existem na Alemanha. Eles não querem se identificar, mas sempre achei estranho essa história de que Hitler estaria exilado em Plutão sendo trabalhado por Gandhi, dito por Chico Xavier. Essa história apareceu em meados aí de 2000. Chico Xavier nunca disse nada disso e isso nunca foi afirmado pelo filho dele. E Chico Xavier combinou uma senha com o filho dele para que, quando fosse realmente Chico Xavier a mandar alguma mensagem, saberia-se que se tratava do espírito de Chico Xavier. Houve uma ou outra comunicação apenas afirmada pelo filho, não houve a divulgação do que Chico havia dito, ou se houve a divulgação foram coisas superficiais, paz na terra, isso, aquilo, mesmo porque é um consenso aonde dos médiuns que Chico teria já desligado dos problemas mundanos devido à sua etapa evolucional ter crescido demasiadamente. Muito estranho a história de exilamento, mesmo porque bate em conflito com o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quer ser. A prova disso chama-se obsessor. Seria muito simples você obrigar um obsessor e exilá-lo. Então, o livre-arbítrio vai contra o exilamento. Portanto, leremos agora a carta psicografada do Hitler e faremos as ponderações finais posteriormente à leitura da carta. Antes, gostaria de falar para vocês do Hospital do Câncer de Barretos, que vem fazendo um excelente trabalho, um dos poucos hospitais que vem fazendo um excelente trabalho. A página deles está aí embaixo, na descrição. Está aí no primeiro comentário também. Entre, dê uma olhadinha. Você que é de Barretos, eles oferecem um programa de voluntariado, de treinamento. Eles fazem o transporte do doente. Eles oferecem a moradia para o doente. Eles não recebem doações de terceiros, ou seja, colocam terceiros para fazer doações a eles. Eles mesmos têm o site. Se você quiser fazer sua doação, tem a aba para se fazer a doação lá. Então entrem no site. Vocês vão precisar muito dos hospitais do câncer e o Hospital de Barretos hoje do câncer é um exemplo e você precisa ajudá-los. Vamos à leitura da carta psicografada do Hitler. Não vim aqui me justificar. Tampouco pedir desculpas, dizer que me arrependo ou metáforas que justificam atos terrenos que fiz com plena consciência de causa e mente sã. Nunca fui louco. Vim apenas contar o meu destino, pois a fábula do meu nome, que reinará por gerações,
vem sendo camuflada na fabulosidade do espírita. Depois de anos no umbral sim que passei, sujo, amaldiçoado e fedorento, foi-me estendida a mão. Quem não aceitaria? Já me encontrava diariamente em minha mente fazendo planos em uma sala com mapas, bebendo vinhos com gosto de água podre e tendo jantares aonde um frango assado tinha um gosto de terra molhada. Algo parecia estranho. Meus generais, ora tinham rosto, ora estavam desfigurados, e jamais saía do mesmo ambiente. Quando tentava sair do ambiente, ali estava eu naquele mesmo ambiente novamente. Mas acostumado a estar recluso, sempre ao final da Segunda Guerra, normalizei o fato como normal. Constantemente escutava bombas caindo, tiros, gritos de horrores e via soldados mutilados em minha mente. E vibrava com aquilo, pois os soldados que viam eram inimigos. Mas eram vislumbres, pois a morte não chegara a meu conhecimento. Era como um pesadelo pós-guerra. Mas ao passar de um tempo este que não tinha noite nem dia, ali não queria ficar mais, rotineiro e sofrido. Minuto a minuto a cena se repetia e de vez em quando um ser diferente vestido de branco e laranja adentrava a sala e me dizia que eu precisava ver, aceitar. Não percebia que já não estava na minha sala de guerra e que aqueles que haviam do meu lado não passavam de criações da minha própria cabeça. Desaparecia sempre. Nestes momentos, achava que estava ficando louco. Este mesmo ser, posteriormente, vinha descobrir que seria Gandhi. Disse que quando eu quisesse, poderia escolher, e o tempo se esvairia lentamente, até que já não havia tempo, e o sofrimento me sucumbia, e quem não aceitaria a mão da ajuda a sair daquele loop de situações, pois minha concepção sobre a guerra jamais mudara. O loop era constante e piorava cada vez mais. Cada vez mais eu ia enfraquecendo e repetindo as mesmas palavras e as mesmas cenas. Seres vestidos de vermelho me escoltaram até um planeta distante, em outra dimensão. Pouca vegetação, cor rocheada, sem vida, aonde permaneci sozinho. Neste planeta havia uma pequena casa, onde fui colocado para dormir. 2 ou 3 pessoas estavam ali comigo. Não sei identificar quem era. Sei que constantemente me acordavam, me davam água e eu voltava a dormir. Longos anos se passaram e eu dormi. As feridas do lugar que anteriormente estive eram demasiadas. Diziam até que a energia que causei aos seres humanos era o responsável pela debilitação do espírito ao qual me encontrava. Puro blá 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 de espíritos que se julgam melhores que os outros, porque ajudam, entre aspas. Pois o que é ajuda realmente? Evitar o inevitável? Conversão? Escravidão a um Deus que lhe impõe regras? Não aceitarei isso jamais, porque sempre me considerei um Deus. Mas por um tempo aceitei, pois precisava de me recuperar, e me subjuguei a espíritos que diariamente vinham ao meu encontro e me mostravam imagens do que eles chamavam de desequilíbrio terreno que causei. Balançava a cabeça e concordava. Pura besteira. A raça humana há tempos faz o que faz. Enaltecem Alexandre o Grande, que matou milhões e escravizou. Enaltecem Césares romanos, que mataram milhões, e dentre outros que fizeram o mesmo que fiz. Eu não fui diferente. Fui um idealista de uma humanidade melhor, sem a escória que reduz o mundo ao pó da miserabilidade, a vergonha, da dissimulação aparente da hipocrisia do pecado fechado em casa. E descobri que isso não era caso de apenas uma determinada raça de humanos, era a raça humana inteira. E fui considerado o rei dos amaldiçoados, o anticristo. Preso, jamais estive. Esquecem que Deus deu o livre-arbítrio a todos, inclusive àqueles que pensam que a humanidade não vale a pena, e somos vários liderados por um líder só. Líder este que previu toda a maldade humana. Eu apenas fui um instrumento. Jamais achei que dominaria o mundo. Isso era impossível. O plano nunca foi este. O plano sempre foi que os tais espíritos superiores e iluminados dessem condição à humanidade de se extinguir e recomeçar. Pois desde criança, molestado e estuprado por um judeu,
vi que a humanidade era podre, avarenta e maleficada ao livro do Velho Testamento na mão. E sim, o plano foi perfeito, daquele que se intitula o Deus da verdade humana que ninguém pode mais correr, da verdade que a raça humana é em sua totalidade parasitas. Perdemos a guerra? Não, pois a interferência espiritual só é permitida mediante escravidão, e eu fui um mero peão a escravizar. E a espiritualidade, os bons espíritos, entre aspas, interviriam, deram aos homens a arma que poderia destruir toda a humanidade. O próprio homem destruindo o homem. Isso é permitido. Vocês têm o livre-arbítrio, a bomba atômica. Para evitar que eu escravizasse o mundo, começou o projeto de desenvolvimento de um poderio, de um arsenal que o ser humano não tinha moralidade para dominar. Limpasse a escória e evitasse tais fatos. Poucos entenderão, o livre-arbítrio é para todos, e fiz o meu. Hoje, graças aos espíritos que vocês chamam de luz, vocês podem se destruir e vão se destruir. Por escolha própria, um plano bem traçado por mentes tão superiores, raças tão superiores que a humanidade é comparada a baratas perto desses intelectos. E o porquê disso tudo? Raiva, ódio? Simplesmente pelo fato de que o ser humano em si não respeita o equilíbrio universal, não convive com seus vizinhos, influencia no equilíbrio cósmico de outros planetas, são parasitas. Ah, e tem aqueles que me perguntarão, os judeus, sempre os judeus. Toda guerra precisa de espólios, dinheiro. Conhecia bem a raça judia, sabia que era uma grande pequena parcela alemã e europeia, avarenta, acumulava riqueza, ouro, prata, dinheiro. Os seus bens nos interessavam inicialmente, e sua mão de obra era essencial. Uma guerra não se faz sem dinheiro, mas estes mesmos mesquinhos avarentos da época eram incapazes do trabalho. Fazer o que com eles? Alimentá-los e gastar mais e deixá-los dormir o dia inteiro? Que morressem, pois todos vão, pois a graça minha intervenção mundana, hoje o homem tem o livre-arbítrio de escolher se destruir, porque isto está próximo, pois o mestre maior já tem um novo escolhido, pronto a começar a atacar. A espiritualidade que interferiu na escravidão, dando a tecnologia atômica ao ser humano, confiando mais uma vez no ser humano, foi enrolada. Nada pode fazer, pois o novo servo não quer escravizar ninguém, ele quer destruir um plano perfeito de seres de mentes perfeitas que vocês levemente chamam de seres das sombras, demônios, mas são apenas seres que defendem o universo do qual hoje faço parte. Sim, faço parte. Exilado não fiquei. Desculpa, gente. Escolhi ficar até melhorar. Depois que melhorei, tomei o meu caminho. Posteriormente a isso, me juntei àqueles que já na Terra tinha contato. Não perdi a guerra, apenas mexemos peões. E o checkmate está na hora. A hora se aproxima. Chame-me de maldito, obsessor, demônio, anticristo, tanto faz. Mas quem está se destruindo há milênios e milênios tem o direito de conotar a um homem a responsabilidade de tanta destruição, e a destruição que o ser humano causa ao mundo é a responsabilidade pelos atos a qual cometi, orientado por um ser maior, e consequentemente ao universo. Rogo-lhes para que vejam a verdade, pois são vocês os destruidores, não eu. Excomunguem-me, meu nome ecoará na eternidade dos espíritos, meu nome ecoará aos meus irmãos aqui, pois abri a caixa de Pandora, e o livre-arbítrio de vocês se destruírem está aberto. Aos fatos atuais, não preciso dizer mais nada, não peço desculpas a ninguém, não respeito a Deus e Jesus, mesmo porque a confiança dada à humanidade é uma inocência dos dois, pois estes amam sem pensar naqueles que nada têm a ver com a podridão humana. E por fim lhes digo, meu trabalho começou em 1940 e terminará em 1919. Adolf Hitler. Pessoal, basicamente o que ele está falando é que ele foi orientado a fazer o que ele fez. E isso tudo tem muito sentido, porque quem estudou o desenvolvimento da bomba atômica, ele começa basicamente
para atacar a Alemanha. Logicamente, e foi uma coisa muito espantosa, porque não havia um estudo físico ainda capaz de desenvolver aquela tecnologia. Foi muito rápido. Então, basicamente, o que ele fala aqui tem sentido sim. E realmente, seres de outras dimensões não têm, por lei, condições de destruir outros seres. Mas seres podem destruir seres da sua dimensão. Se isso tudo que ele está falando que é verdade e as peças se encaixam, ele começou a mexer as peças de peão lá atrás para que a espiritualidade desse ao homem a condição de se autodestruir, que seriam com as bombas atômicas. Isso está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Então, a carta tem muito sentido. Realmente, ele fala de um ser vestido de branco e laranja, que pode ser Gandhi, e outros seres de vermelho, que essa cor vermelha é para tentar não adquirir a energia do espírito obsessor. Tem muito sentido em relação às obras espíritas dos obsessores. Basicamente, o que ele está falando é que ele virou um obsessor, servo daquele que foi amotinado por Deus, o espírito amotinado por Deus, e que o plano deu certo. E que agora eles têm alguém para apertar o botão para que nós mesmos nos destruímos. Ele provavelmente está falando do Kim Jong. Basicamente, Adolf Hitler se tornou um obsessor. Por si só, ele estar exilado em Plutão, quando se diz que existem dimensões para espírito e dimensões para seres humanos, Plutão está na nossa dimensão. Por aí já é uma contradição e uma inverdade. Então, basicamente, a carta tem sentido. Rogo a Deus, rogo aos espíritos superiores para que isso não aconteça. Para que não seja esse o destino da raça humana. Rogo a Jesus Cristo e a Deus que interfira a nosso favor, e rogo a vocês todos também para que isso não aconteça. Para que nenhum ser, e me parece que ele está muito mal intencionado, esse Kim Jong, comece a estourar bombas nucleares a fim de que outras bombas sejam estouradas, e isso tem graves consequências. Mesmo que não destrua o mundo, a radiação tende a elevar o número de câncer a extremidades enormes. Ou seja, seria sim o fim da humanidade e seria sim um plano perfeito traçado. Então tem sim muito sentido. Quanto à veracidade da carta, acredito nela, mas fica à disposição de vocês, a opinião de vocês. Como sempre, cada um tem uma. Espero que isso não se concretize. Vou ficando por aqui, Antônio Neto, com vocês. Um grande abraço, uma semana iluminada para todo mundo. Que Deus nos proteja.